Sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Hoje a gente vai falar de um tema relativamente quente, que é o marco legal das startups. Para isso a gente trouxe um contador e um advogado super envolvidos aí no ambiente de startups. O Léo da AAA, co-founder da Conta Ágil, startup investida da Venture, e também gestão empresarial, estratégica de contabilidade. E também nosso sócio da Venture, Alexandre Mello, que também tem seu escritório, Revebel e Mello Advogados, e também, como está direto com a gente na Venture, revisando, fazendo minuto e tudo mais, está quase careca de saber todas que tem hoje de cláusulas e minutas sobre startups. Então, a gente vai ter esses dois especialistas, dois cabeças, para nos ajudar a gente entender hoje, beleza, marco legal das startups, o que muda, o que eu preciso me atentar, o que posso buscar como benefício. Então, a ideia hoje é um bate-bola. A gente vai fazer, então, primeiro, talvez, a apresentação, Léo e Alexandre. Depois, a gente vai ir abordando alguns tópicos e, no meio da dinâmica e da conversa, se vocês tiverem interesse, vocês podem usar o recursinho de levantar a mão. E aí, quando tiver um breakzinho, aí a gente pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Ou se vocês já quiserem ir botando perguntas no chat, também é válido. Beleza? Passa a bola para ti, Léo. Então tá bom. Primeiro agradecer aí o espaço, né? A gente já tem uma parceria quase 3 anos aí já, né, Guilherme? É uma caminhadinha. Então eu sou o Leonardo Pedersen, eu sou co-founder também da Conta Ágil, mas hoje eu não estou mais atuando lá e estou dedicado mais para a AAA, que é a empresa de contabilidade de onde nasceu a Conta Ágil. A Conta Ágil é um spin-off da AAA. A AAA é uma empresa de contabilidade, a gente já tem 17 anos de mercado aí. E acabamos, como o nosso foco é muito mais voltado para a contabilidade estratégica, do que para a contabilidade fiscal, digamos assim, né? A gente tem isso como um diferencial competitivo. As startups acabaram aparecendo para nós naturalmente. Porque a gente acabou entrando no mundo startupeiro com a Conta Ágil, e outro porque as startups precisam de estratégia, de contabilidade estratégica, né? Porque uma coisa interessante que eu sempre falo é que as empresas, elas na verdade, elas são um produto, né? E para conseguir valorizar ela, tu precisa ter uma contabilidade bem estruturada para ela conseguir colocar ela numa prateleira e dizer, esse é o valor da minha empresa, né? Eu acho que é por aí. Não sei, Melo, se tu quer te apresentar agora também, e depois eu compartilho a tela aqui com o material que a gente montou. Pode ser, Léo. Bom, o meu nome é Alexandre Mello, eu sou advogado, mas eu estou aqui, eu acho, muito mais por ser... Oi? Só foi o microfone que estava aberto, pode seguir. Ah, tá. Então, meu nome é Alexandre Mello, eu acho que eu estou aqui muito mais por ser sócio da Venture, né? Eu sou acionista da Venture, e nessa condição de acionista comecei a me envolver lá um pouco como hobby, né? Como advogado, gostava desse meio, já tinha trabalhado no ecossistema em outros lugares, e a gente acabou se envolvendo cada vez mais com isso e acabei ocupando lá a condição de diretor jurídico hoje da Venture. Dentro desse contexto, o que a gente tem enfrentado dia a dia é o desafio a partir da estruturação e montagem jurídica de negócios inovadores. Então, a gente está sempre no limite, né, do que já foi regulado, do que já foi regrado, com aquelas situações novas, e a gente precisa apresentar soluções novas para problemas novos. Eu acho que dentro desse contexto todo, a gente tem desenvolvido esse trabalho lá na Venture, que nos últimos anos tem acrescentado um volume grande de operações e tal, que faz com que esse tema do marco legal das startups não seja muito caro, não seja muito importante, né, muito precioso, porque a gente deposita nesse movimento alguns anseios de muitos anos de estudo, de trabalho,
e que talvez a gente possa aqui ter algum avanço no mercado brasileiro. Acho que esse é o escopo aí da nossa conversa aqui, e já passo a bola de novo para o Léo para a gente começar, enfim, a fazer um bate-bola mesmo. Maravilha. Vou compartilhar a tela aqui, mas eu acho que tu vai começar falando, né, Melo, que aquele Beleza. primeiro slide eu acho que está contigo. Tá. Vou compartilhar, daí tu vai me pedindo para passar conforme tu achar necessário também, tá? Tá. Me digam aí se está aparecendo. Estamos vendo. Então, tá bom. Bom, aqui então uma visão geral para a gente contextualizar um pouco do que está acontecendo, tá? Em que pese, dentro do ecossistema, a gente está muito envolvido e tal, e tudo isso é muito intenso, muito, né, para ontem, tudo muito urgente, tudo muito evidente, tudo muito latente. Às vezes, para as autoridades e para o resto da sociedade, isso não era tão evidente assim, tá? Então, ainda mais nesse período da pandemia e tal, ficou muito claro isso. E o marco legal das startups, esse projeto de lei que começou na Câmara dos Deputados, foi para o Senado. No Senado sofreu algumas alterações e voltou para a Câmara dos Deputados para, se as alterações propostas do Senado serem aprovadas, aí sim se transformar em lei. Ele reconhece, inegavelmente, a importância do empreendedorismo inovador, tá? Em que pese a gente ter diversas normas que trazem isso, a gente vai ter um marco legal das startups e que isso significa, em outras palavras, esse reconhecimento da importância das próprias startups, né? Como algo importante para a sociedade brasileira, tá? Então, acho que tem aqui um elemento, né, que eu queria trazer para vocês, que é essa questão de quando se torna, né, vira lei, tem esse patamar que a gente alcança de formalização, de reconhecimento por todos da importância do tema. No bojo disso tudo, o que a gente está discutindo? A gente está discutindo aqui também a valorização do investidor, a segurança do investidor, de modo que ele possa, portanto, né, investir na inovação, investir nesse mercado e tenha condição de segurança a respeito desse investimento. Então, o que se está aqui também tratando é de proteção do fomento à inovação através da proteção ao investidor. E, enfim, você já deve ter ouvido isso, mas todo mundo comenta, poxa, vou fazer alguma coisa, vou abrir alguma operação fora do Brasil. Por que não se investe aqui? Por que o investidor estrangeiro quer fazer lá? Porque lá ele teria seguranças de uma estrutura jurídica que não tem, né? Aqui, a qualquer momento, ele pode ter uma discussão a respeito de despersonalização da pessoa jurídica. O investidor acaba sendo responsável por algum prejuízo de um negócio inovador que tem seus riscos, né? Então, essa discussão a respeito da segurança do investidor ela é importante para o ecossistema, tá? E o que se quer com isso também? Se quer com isso aproximar o Brasil de estruturas, de mercados, de modelos de negócio que funcionam em outros lugares, onde essa proteção para o investidor ocorre de modo a ter maior investimento e, consequentemente, né, aumentar, girar mais a economia, né? Outro aspecto importante do marco legal, assim, sob o ponto de vista de visão geral, que me parece, desde já, a gente jogar uma luz aqui. Se abriu a porta de forma mais clara para a contratação pela administração pública. Isso era sempre um tema, né, polêmico. Então, agora está se tratando disso, né? Como é que a administração pública, de forma geral, pode ter contratos com startups e investir em startups em certa medida, né? Buscar, então, soluções, seus problemas, suas dores, através de soluções inovadoras. Então, esse panorama geral que me parece importante a gente começar a tratar do assunto com essas diretrizes, esses enfoques, essa visão geral do que a gente vai tratar a partir de agora. Léo, passo para ti aí, só para a gente... Minha ideia é tentar a gente circunstanciar, né, o pessoal que está, de repente, chegando agora, sentando na cadeira, entender o que a gente vai falar um pouco. Verdade, ótimo. Muito bom. Então, eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que vão ser mais relevantes ali como dúvidas até para as empresas, né?
algo que eu achei interessante aqui do Marco é que ele começa a admitir de uma forma mais clara os aportes nas startups, né, que ainda tinha uma certa insegurança com relação a isso. Então, ele já deixa claro que pessoa jurídica ou pessoa física, ou mesmo fundos de investimento, podem fazer os aportes nas startups sem risco nenhum, desde que tenha, obviamente, né, o registro contábil adequado disso. Aí o aporte pode ser aporte mesmo, ou pode ser um mútuo conversível, né? Pode ser o aporte com participação, ele acaba não fazendo nenhuma distinção com relação a isso. Para investidor anjo, ontem ainda estava conversando com um cliente que o Cudes me indicou, e ele está querendo fazer alguns investimentos, e aí a gente estava conversando também sobre a questão do investidor anjo. Tinha também uma nuvem com relação a isso, né? Como é que seria a relação do investidor anjo com as startups? Então, agora ele também deixa mais claro que o aporte por investidor pode ser também por pessoa jurídica ou pessoa física. Ele não vai participar do quadro societário, claro que também não participa da gerência, e a ideia é que o anjo ele faça o aporte, mas ele seja naquele modelo de smart money, onde ele também tem interesse em oferecer os seus conhecimentos para a startup que ele está investindo. Ele não vai participar das dívidas, então ele não é um sócio, fica mais claro isso, que o investidor anjo ele só vai participar lá adiante se realmente ele converter esse investimento em participação. Mas até lá ele não corre riscos com relação às dívidas da empresa, mesmo que a startup entre em recuperação judicial. Nem obrigações trabalhistas, que às vezes também é uma dúvida do pessoal, né? Que a Justiça do Trabalho ela é um pouco mais ela é um pouco mais malvada assim com o empreendedor, né? Mas enfim, o investidor anjo também não corre esse risco, e o marco legal também aumenta de 5 para 7 anos o prazo que o investidor anjo pode se remunerar dos aportes, né? Desde que ele permaneça no mínimo 2 anos como investidor anjo da empresa. E, enfim, a parte de investimento por fundos vai passar ainda por uma regulação da CVM. Aí, Melo, não sei se tu quer complementar alguma coisa nesse slide. Eu acho que aquilo é o importante, esse destaque, assim, do aumento da proteção do investidor, né? O que está por detrás disso é deixar o investidor e, consequentemente, o empreendedor e, consequentemente, a startup, né, mais seguras a respeito desse tipo de movimento, né, a opção de compra de participação societária, o contrato de mútuo conversível. Esses modelos todos foram regrados, né, no sentido de identificados na lei, e na lei deixando claro, né, quando ela for publicada, que esse investidor ele não responde pelos eventuais riscos do negócio, né? E aqui, então, é outro ponto que a gente gostaria de destacar. Porque depois a gente pode tratar ali com mais detalhe a questão do conceito de startup, né? Mas basicamente, o que a gente está lidando aqui é com uma situação de inovação onde eu não tenho o mapa do caminho, eu não sei, né? A gente vai ter que pivotar, vai ter que mexer, vai ter que, enfim. Então, a partir disso, eu não posso tratar esse empreendedor que não tem o mapa do caminho da mesma forma que eu trataria o empreendedor da economia tradicional, onde eu já sabe o que fazer, eu já tenho a receita do bolo ali, né? Agora, nessa situação, não. E mais ainda, a pessoa que vai investir nesse tipo de empreendimento com um risco bastante grande. Então, nesse aspecto, me parece importante, ainda que a gente já tenha outras previsões legais, né? Essa questão da isenção da responsabilidade, nunca é demais reafirmar, nunca é demais deixar isso ainda mais claro, né? Para que não tenha aí algum juiz, e aí é uma brincadeira minha, né? Existe o juiz e o justiceiro.
O juiz é aquele que julga conforme a lei. O justiceiro é aquele que quer fazer justiça ao seu modo. E ele faz qualquer coisa ali, né? Então, ainda que a gente tope com o juiz justiceiro, a gente tem pelo menos a lei deixando claro, olha, aqui não há responsabilidade do investidor. Não adianta chamar o investidor aqui para ele ir além do que ele já aportou, né? Que já está posto dentro das contas da startup. Então, acho que esse limite é importante sempre ressaltar, na medida em que, protegendo o investidor, eu estou protegendo o empreendedor, eu estou fomentando inovação, e isso tudo acaba gerando, né, um ciclo virtuoso para a própria sociedade. Então, acho que aqui é importante esse destaque também, Léo. É isso aí, é isso mesmo. Essa segurança incentiva os investimentos nas startups para que se incentive a inovação. Realmente, como tu falou, um ciclo virtuoso que acaba se criando com essa segurança aqui. Então, algumas condições para enquadrar como startup, que a empresa tenha tido no ano anterior uma receita bruta de até 16 milhões. O CNPJ não pode ter mais do que 10 anos para se enquadrar nessas regras de startup. E para empresas que já estão constituídas, elas vão precisar, se não tiver isso ainda no objeto social, né, nas atividades ali da empresa, elas vão precisar adequar as atividades, incluindo no objeto o uso de modelos inovadores, inovação, etc. e tal, para que possa ser caracterizada a empresa como startup, ou então que a empresa se enquadre no Inova Simples. E aí depois eu até montei um slide adicional lá adiante para falar só sobre o Inova Simples, que provavelmente deve surgir algumas dúvidas com relação a isso. Então, assim, as startups, para se enquadrarem nessas condições aqui, elas precisam ter até uma receita bruta de até 16 milhões no ano anterior. A empresa pode ter até 10 anos e precisa constar, ou isso, né, precisa constar no objeto social dela que ela é uma startup, enfim, e que ela vai utilizar modelos inovadores, ou então que ela seja enquadrada no Inova Simples, como, depois a gente vai falar, mas como Inova Simples, apesar de já tá regulamentado, acho que desde maio do ano passado, a gente ainda tem dificuldade de operacionalizar isso com a Rede Sim, mas depois eu acho que eu falo mais sobre isso. E o Melas pode falar sobre essas regras de incorporação, fusão e cisão que são interessantes aqui também. Aqui o destaque que eu acho interessante a gente pensar é que esse modelo dentro do conceito aqui, né, que vai gerar uma série de benefícios, uma série de facilidades, de tratamento diferenciado para startups. Como é que eu posso fazer isso, estender isso ou não, quando eu tenho uma incorporação, uma fusão ou uma cisão dessa startup, né? Então, aqui, claro, aí depende muito do caso concreto, mas tem regrinhas para isso, né? Como é que eu estabeleço ali, por exemplo, prazo de até 10 anos? Vai ser pela incorporada ou pela incorporadora, né? Como é que a gente estabelece isso? Então, esses mecanismos, acho interessante a gente estar atento, e daqui a pouco, lá adiante, na negociação, eu não posso perder o benefício, entendeu? Se houver algum tipo de fusão, aquisição, incorporação, aqui é interessante ter esse olhar também para manter essas condições todas que o Léo já apresentou e vai apresentar mais para nós aqui. É verdade, tem algumas regrinhas ali com relação a isso. Então, voltando aqui, eu acho que é o principal objetivo do marco legal, que é justamente fomentar a inovação, né? E como o Melo está colocando muito bem ali, isso vai acontecer por meio da proteção ao investidor. Então, aqui é quase um benefício fiscal, quase um benefício fiscal, que algumas empresas de pesquisa, elas têm obrigatoriedade em fazer alguns investimentos em inovação, né? Então, agora o Marco Legal autoriza que esses investimentos possam ser feitos em startups. Tem algumas regras para isso também, né? E eu vou pegar um pouquinho disso que o Melo está colocando aqui também das perdas nos investimentos.
Isso é bem legal. Isso é bem legal. Eu acho que é só para pessoa física, né, Melo? A princípio, só pessoa física. Eu acho que é para pessoa física. Eu não sobre tinha o ganho certeza de capital, agora. né? É, isso mesmo. Então, isso aqui é bem legal, que principalmente agora, em época de imposto de renda, começa a surgir bastante dúvida com relação a isso, né? Então, as pessoas físicas que fazem investimentos nas startups que estejam enquadradas aqui dentro das regras do marco legal, elas podem definir uma espécie de conta corrente, né, de investimentos, onde o ganho de a perda ou prejuízo em um investimento que tenha sido feito pode ser utilizado como um abatimento em outros ganhos para reduzir o ganho de capital, que hoje na pessoa física é 15% do imposto de renda, né? Pelo menos 15%, começa em 15%, né? Vai até 27,5%, dependendo dos valores aí. Esse é um aspecto bem... Desculpa, Léo, queria concluir. Pode falar, pode terminar, Melo. Não, esse é um aspecto bem interessante, que é o seguinte, né? Tu pode, segundo a previsão ainda, né, aguardando a aprovação, mas tu pode reduzir o imposto a ser pago naquela venda de participação societária, né? O ganho de capital que teria nessa venda, 15%, pode deduzir do custo que tu teve, do prejuízo que tu teve em outras startups. Então, aqui é um mecanismo bem interessante de fomento à inovação, né? E de proteção, um pouco de proteção, mas também de estímulo para o investidor. Estímulo, isso mesmo. Para investir nas startups, né? Em mais de uma, né? E tu ter de modo que tu possa usar o prejuízo acumulado de outras para bater aquele momento que tu bingou ali, que deu tudo certo, né? Tu pode abater o imposto sobre o ganho de capital que gerou entre o valor que tu comprou a participação e o valor que tu vendeu a participação. Acho que isso é um avanço interessante, importante do marco legal. Em algum momento, circulou assim na mídia um certo pesar de que, poxa, o marco não foi tão legal assim, não passou tão bem, que teve algumas questões que não passaram e tal. Acho que sim, mas é aquela história de tu ver o copo meio cheio e meio vazio. Acho que essa aqui é uma grande conquista. Perdeu a oportunidade de outras, a gente vai ver mais adiante, mas, poxa, vamos celebrar essas aqui também, né? Eu acho que o marco legal, esse movimento todo, botou luz nessas questões na sociedade como um todo. Então, teve uma união aí do ecossistema, teve uma discussão dos grupos de investidores, teve discussão nas startups, nos empreendedores. Poxa, vamos trabalhar isso aqui. Faz sentido. Depois, mais adiante aqui, a gente vai aprofundar. Faz sentido não ter isenção de imposto quando faz investimento na Bolsa e tu não tem isenção para investimento em startup. Onde é que está? Qual é o sentido disso? Então, são pontos que eu acho que a gente pode depois conversar aí, mas aqui é uma questão interessante que a gente traz, que é um avanço inegável, né? Que eu acho que merece aqui nosso elogio. Valeu, Léo. O Heitor tem uma pergunta, Heitor? Alguma consideração? Uma pergunta rapidinho. Boa tarde, pessoal. No slide anterior, Melo, você falou ali que existem características específicas para cisão, fusão. No caso de uma spin-off, que é o nosso caso, né, a gente criou uma nova empresa junto com a Venture e a gente criou uma nova empresa. Ela se enquadra como cisão? Ou se for muito específico, a gente fala disso depois. Tecnicamente, spin-off seria tu criar uma nova, né? É um outro CNPJ? Sim, vamos criar um novo CNPJ, com um novo quadro acionário. Aí, só que o acionista majoritário é a startup matriz, vamos chamar assim. A gente teria que ver direitinho, Heitor, porque assim, as características a respeito, as anteriores deixam de existir? Não deixam não. Continua existindo. Então, não é uma fusão, né? Não está fusionando. E nenhuma está sendo incorporada por outra. Né? Para mim, caracterizou um pouquinho mais como cisão, mas como eu não tenho muita certeza, eu não tenho muita certeza do que é cisão, por isso a pergunta. Cisão seria o caso de tu cindir, né? Tu separa, né?
e a partir disso, aí teria que dar uma olhada, mas poderia ser, sim, uma cisão, para fins de enquadramento, né? É que a cisão também divide o patrimônio, né? Então tem que ver se vai ter, se essa empresa nova, se esse spin-off está levando alguma parte do patrimônio também da empresa originária. Não, o que vocês me trouxeram aqui é que eu vou ter que olhar isso com detalhe. Pode deixar, já me ajudou. Esse aqui é o ponto. Vou ter que olhar isso com mais calma. Obrigado. Mas, Heitor, só para não te deixar assim, sem zero resposta, eu acho que o Léo pegou bem ali, né? Cisão, tu tem... A nova não é zero, né? Ela começa do patrimônio anterior, né? Perfeito, perfeito. Tá. Mas, enfim, a gente pode aprofundar um outro momento, se tu quiser, aí, sem... Não sei se o Léo quer complementar também com mais alguma coisa. Não, acho que precisa de mais detalhe. Mas é que a cisão também é tão complicada de fazer que se der para escapar, né? É chato dividir patrimônio, fazer laudo, tudo isso aí. Se puder ser evitado, melhor. Senão, segue o baile. Avançando aqui, então, o Melo também já falou lá no começo, isso aqui também é bem bacana, que é o fato de ficar regulamentado agora que o Estado ele pode fazer licitação e contratar as startups para testes, experimentação. Existe essa autorização de antecipação de pagamento, que depois eu fui dando uma pesquisada na internet. Aí sempre tem alguns mais céticos que estão levando isso para um outro lado, né? De que, agora sim, está tudo liberado, agora os filhos do Bolsonaro vão fazer um monte de startup para receber dinheiro antecipado. Mas, enfim, eu sei que não é essa a ideia, tem que se ter cuidado com isso, mas eu achei muito interessante isso, porque a startup ela precisa de um capital inicial para conseguir girar, e a gente sabe o quanto o Estado precisa de investimentos em inovação e o quanto ele é carente disso. Então, isso para mim é genial também, desde que funcione direitinho, com bom senso, né? Aqui, até eu não sei se o Gui está aí, o Gui da Stargrid, eu brinquei com ele, né? Poxa, vamos... o que a gente nota, assim, poxa, se uma startup hoje ela vai querer concorrer numa licitação, ela vai ter severas dificuldades a partir da complexidade de exigências de histórico financeiro, por exemplo, né? Capacidade econômico-financeira para participar da licitação. O Léo conhece isso muito mais do que eu, né? A emissão desses documentos e tal que atestam a capacidade econômico-financeira da empresa para participar da licitação. Então, assim, de largada, as startups já estão fora desse mercado. Então, o que a gente vê aqui é a abertura de um mercado que antes estava alijado, a gente estava fora. Então, aqui eu acho que tem, atendendo a chamada do Gui da Venture, né? Quais são as oportunidades que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma oportunidade real para as startups. É um mercado de soluções de dores do setor público, que se descortina, que se abre para as startups, na medida em que se pode agora propor testes de solução, né, inovadoras, esse é o nome que, né, já desenvolvidos ou em desenvolvimento para a solução de problemas do setor público. Então, aqui, me parece, o primeiro ponto olha, está se abrindo aqui uma janela de oportunidade que a gente tem que ficar atento, né? E o setor público ele é responsável por grande parte das contratações, né? Tem um mercado forte aqui que depende de investimento público do setor público. Então, é uma fatia importante da economia que a gente não pode deixar de fora. E ela se abre agora para as startups na medida em que eu não vou ter exigências tão complexas, tão difíceis assim para participar. Então, esse é um ponto que eu acho que merece assim, uma atenção. Tá? Se eu tenho soluções para o setor público, eu começo a ter aqui oportunidades de apresentar essas
propostas de solução, mesmo que elas ainda estejam em desenvolvimento, e que eu posso receber dinheiro antecipado para fazê-las funcionarem. Então, isso aqui é algo inovador e que tem uma janela de oportunidade aqui que a gente tem que estar atento. Porque se não forem as nossas startups de outro ecossistema vão chegar, né? Eles vão chegar aqui e tratar disso, tá? Então, municípios, estados, a União, enfim, tem né, bastante coisa aqui para a gente mexer, com diversos problemas na área educacional, saúde, segurança pública, tem muita coisa aqui, habitação, tem muita coisa para a gente mexer, tá? Bom, aí qual é a dica, provocação que eu faço? Na proposta do Marco Legal tem uma banca examinadora que vai avaliar esse teste de solução inovadora, se aprova ou não, como é que vai ser e tal. Essa banca vai ser composta por um servidor público da área ali e mais um professor de instituição pública de ensino. Então, me parece importante, quem quer olhar para esse setor, começar a ter contatos com instituições públicas de ensino, com parques tecnológicos dessa área, para fazer conexões com esse tipo, com esse perfil de relação. Porque mais cedo ou mais tarde vai ter gente de universidades públicas nessas bancas que vão julgar esses testes. Na medida que a gente estiver mais próximo disso, me parece que é um passo aqui interessante. E a Venture tem, vocês sabem, né, diversas correlações aqui com esse setor, com essa área, né, de instituições de ensino e com instituições públicas, lá o Parque da gente da URSS. Então, acho que vale a pena olhar para isso tudo e começar a se aproximar desse setor para quem tem interesse nesse mercado que vai se abrir, né? Eu já posso ir me preparando aqui. O Marco Legal não foi aprovado na Câmara, voltou, né, do Senado para a Câmara, vai entrar em vigor. Pode ter mais alguma discussão, mas isso não significa dizer que eu já não posso começar a me preparar aqui, mirando nos meus alvos, quais são, né, onde que eu posso encaixar aqui uma proposta de solução inovadora. Essa é uma sugestão de reflexão que eu deixo aqui para todos nós. Verdade. E eu garanto que tem uma bolsa de startups aí, tem um estoque de startups prontinha, só esperando isso, porque a gente sabe das dificuldades que o governo tem mesmo, por regulamentação, né? Porque a máquina ela é pesada para girar mesmo. Então, eu aqui devo ter uns 2 ou 3 clientes que têm ideia já, às vezes até em prática, só que eles não conseguem colocar isso não conseguiam até agora colocar isso numa licitação, para o estado, município, principalmente, tem bastante dificuldade, né? Bueno, algumas facilidades ali, algumas facilidade mesmo que o Marco traz ali para as startups, que ela dispensa, mas isso aqui é para todas, né? Não só para startups, mas ela acaba dispensando as empresas com faturamento de até 78 milhões no ano. A partir de 78 milhões, a empresa é considerada como grande empresa, né? Então, até 78 milhões por ano, as empresas ficam dispensadas de publicar os demonstrativos em mídia impressa, né? Até hoje, as empresas, as sociedades anônimas, elas têm a obrigação de divulgar seus demonstrativos contábeis em mídia impressa. Então, isso vai ficar dispensado, podendo ser outra forma, como uma forma digital. E eu vou deixar o Melo, acho que falar, e depois a gente fala aqui sobre a parte do sandbox regulatório que eles estão bolando aí. Beleza, Léo. Bom, aqui, pessoal, acho que tem um ponto importante que é o seguinte, né? É a questão de se transformar em SA, né? Essa passagem para SA é uma passagem que dá velocidade para tu negociar a participação do acionista, né? Fica mais fácil do que uma limitada, tá? Então, por isso, é natural que em determinado momento tu vá querer fazer essa transformação. E aí, no caso das SAs fechadas, a gente tinha uma limitação que era a exigência
de publicações, né, que tornavam o custo de manutenção de uma SA aberto ou fechado muito caro, muito pesado. Então, o que se pretendeu aqui nesses casos, facilitar essa conversão, né, porque a SA, enfim, tem todo um contexto de governança que estimula o investidor também a participar, né, e, com isso, baixar o custo de manutenção de uma SA através de se deixar de exigir a publicação em jornais, enfim, aquelas publicações caras que encareciam muito o custo de manutenção. Então, com isso, se simplifica, a ideia é simplificar aqui a vida da SA, de modo a ela ter aí a possibilidade de fazer essas publicações digitais, né, de convocações de atos demonstrativos, enfim, de tudo. Eu acho que mesmo nos casos em que tu tem aí um número de acionistas maior que 30, que era uma discussão que se tinha. Então, aqui está se propondo, né, que se exclui essa exigência de no máximo 30, né, para poder dispensar a publicação de forma impressa, e se ganha também aqui, volto a dizer, né, um custo menor e uma segurança maior para os investidores, nesse sentido. Esse é só o ponto que eu queria destacar aí, Léo. Não sei se quer... Não, está perfeito. Tá perfeito, é bem por aí. E dentro dessas facilidades também, o Marco Legal ele cria digamos assim, uma flexibilização com relação à regulação de determinadas atividades que até então são um empecilho para muitas startups. Eu sempre uso o exemplo, eu não tenho um outro exemplo maior, a própria Uber. Se a Uber fosse esperar regulamentar a questão dos motoristas por aplicativo, uns 15 anos atrás, eu tive um cliente que ele tinha um carro executivo e aí ele fazia o Uber sem existir o Uber, né? Só que não pode, porque ele era um táxi, né? E aí o táxi tem uma regulamentação específica para táxi. O Uber, se o cara da Uber chegasse para mim e dissesse, eu quero montar esse aplicativo assim, 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 eu ia dizer, tia, não pode. Tu não vai conseguir fazer isso porque não tem regulamentação. Então, o marco legal ele traz uma flexibilização para que, pelo menos na fase de experimentação, tu possa colocar em prática, e a inovação é assim mesmo, atividades, operações, produtos, serviços que ainda não têm uma regulamentação específica, né? Claro, desde que também não coloquem nada em risco, de que não sejam ilícitas, né? Antiéticas e tudo mais. Então, isso para mim é bem importante, é bem interessante mesmo, porque daí tu consegue desenvolver, tu consegue deixar o inovador, o startupeiro pensar em ideias realmente fora da caixa, ou do lado da caixa, ou dentro da caixa, mas aí tu abre essas possibilidades que hoje, muitas vezes, tu tem que dizer... isso faz parte muito assim do nosso negócio aqui como empresa de contabilidade, e quando o cara vai abrir, a gente tem que montar um planejamento tributário para eles. E muitas vezes não existe. Não existe, é um serviço que não está na Lei Complementar 116, não tem um KNAI específico para o cara, e aí como é que a gente faz? Né? Então, isso, do meu ponto de vista, também é bem importante, e tu consegue criar agilidade para isso e incentivar muito a inovação nesse sentido. Pessoal, eu queria incentivar vocês e até talvez fazer um break antes da gente começar. Se alguém tem alguma pergunta até aqui, que tem algo que quer colaborar, quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Senão a gente toca, a gente está quase no final da parte mais apresentativa, né, do conteúdo. Isso. Deixa eu aproveitar, então. Boa tarde aí a todos, né? Eu até fiquei quietinho aqui. Obrigado, Leonardo Melo. Uma pergunta, Melo, bem operacional. Essa questão dos 30
acionistas, se puder explicar um pouquinho melhor, porque a gente sabe que tem aquela barreira, nós já conversamos internamente, né, aqui na própria Venture, mas já para aproveitar para explicar para o pessoal, principalmente olhando numa ótica aí de startups que agora cada vez mais começa também a captar recursos em crowdfunding, né, e na hora que for converter em SA, muito provavelmente vai ter mais do que os 30 acionistas. O que isso impacta? Eu não sei se eu entendi bem, porque ela fala da exclusão da exigência de no máximo 30 acionistas. É realmente o que entendi? Não tem mais essa barreira ou como é que funciona isso? Porque antes era 20 até, se eu não me engano, né? Então, a gente tem dois momentos aqui, Sandro. Bom, que bom te ver, primeira coisa. Bom te ver aí. Primeiro, eu acho que vou voltar um pouco numa questão do processo legislativo, né? A gente teve um projeto de lei que saiu da Câmara dos Deputados, tá? E que dizia lá, a proposta era com a seguinte redação: a companhia fechada que tiver menos de 30 acionistas, com receita bruta anual de até 70 milhões de reais, poderá, e aí vinha, realizar publicações ordenadas por essa lei de forma eletrônica, tá? Isso saiu da Câmara para o Senado, essa proposta, tá? Chegando no Senado, teve uma emenda para alterar essa proposta de lei, retirando essa exigência de que tiver menos de 30. Então, deixando só a exigência da receita bruta anual, independentemente do número de acionistas. Então, aqui, se voltou para a Câmara agora, se eles aprovarem assim, me parece que é um ganho exatamente nessa circunstância, independentemente do número de acionistas, mas conforme o valor do faturamento, é que vai determinar se é necessário ou não a publicação por meio eletrônico. O que a gente vê aqui é um grande esforço de simplificar a vida das SAs. Eu acho que esse é o que está por detrás disso tudo, né? O que a gente tem que lutar aqui é a simplificação da vida das SAs, porque as SAs, enfim, tornam todo o movimento, né, de transação de ações mais simples e com o maior número de participantes, aquela publicação em jornal se torna um negócio medieval, né? Claro. Não, fundamental, isso é muito bom para nós todos, né? Para todos. Nós sentimos na pele isso, mas para as startups aí é uma excelente notícia, realmente. É uma economia brutal, né? Brutal para quem está, né, começando. Obrigadão. Não sei se tem mais alguma questão a respeito disso. Eu queria falar um pouco do sandbox. Bom, que o Léo estava comentando sobre o sandbox, né? A proposta que está vindo é uma proposta para se utilizar o sandbox regulatório por qualquer entidade, instituição que faça regramento de mercado. Então, vejam, não vai depender... claro que cada uma vai ter o seu regulamento, mas se exterioriza, se possibilita que em diversas áreas de negócio, da economia altamente regulamentadas, como, por exemplo, as fintechs, né, que tem um regulamento pesado do Banco Central, a área de seguros, que também tem regulamento pesado a respeito de seguros, e outras tantas, a área de saúde, enfim, é possível que o órgão regulamentador disponibilize, então, um ambiente de experimentação, que é esse chamado de sandbox. Nada mais é o parquinho, né, pessoal? É um parquinho onde o papai deixa a criança, os pais, né, deixam as crianças brincarem dentro da caixa de areia. Então, eles vão permitir que se façam experimentações ali dentro da caixa de areia e verificando conforme for até que ponto isso pode ir e, dentro do que for ali identificado, expandir isso para fora da caixa de areia, expandir isso para o mercado como um todo, como uma nova medida de regulamentação. Então, aqui se abre uma porta para propor inovações em mercados altamente regulamentados pelo poder público. Como eu citei aqui, o Banco Central, o pessoal
cuida dos seguros, né? O pessoal da área da saúde. São ambientes muito regulamentados em que é possível aqui fazer esse tipo de teste por meio do regramento. Então, a gente vai ter uma lei que vai sugerir para esses órgãos criar lá as suas resoluções internas, autorizando, né, o uso de sandbox regulatório dentro de determinadas medidas e condições. Me parece também um avanço aqui nesse sentido. Eu só queria fazer esse registro aí, porque a gente está sempre lidando, a inovação está sempre lidando com o limite do que já foi regrado e com o limite do que não é permitido. Então, se a gente conseguir, através desse ambiente de sandbox, propor novos limites, mostrar que é possível fazer bem feito fora do que da caixa, a gente pode expandir isso para fora do sandbox e regular o mercado todo. Então, são medidas de avanço, né, que eu acho interessante também trazer. Léo, passo para ti de novo a bola. Beleza, muito bom. Então, assim, algumas coisas que ficaram de fora que o ecossistema estava pedindo, acho que principalmente foi a questão de regulamentar as stock options como uma vantagem para os funcionários, né, que depois fossem participar das empresas. Isso vai ser regulamentado ainda mais separadamente. A questão trabalhista aqui no Brasil ela é muito complicada mesmo, né? Então, quando tu fala em funcionários, tu acaba mexendo num vespeiro muito grande. Então, essa parte ficou de fora da regulamentação por enquanto. No texto original, se falava em incentivo fiscal para as empresas de lucro real que fizessem aportes em startups, que esses aportes pudessem ser deduzidos na apuração do imposto de renda da contribuição diretamente, né? Putz, isso ia ser bem legal, mas meio forçado também, né? Porque tu dizer que um aporte já está considerando esse aporte como uma despesa dedutível, seria dar uma forçada de barra, se bem que para as pessoas físicas, é o que a gente falou antes, isso acabou entrando de alguma forma, né? Mas só quando vira prejuízo, ou quando tu define que aquele determinado aporte vai ser considerado como prejuízo. Voltando nisso até, a gente acabou pulando isso ali, eu acho, Melo, que quando, no caso da pessoa física que vai fazer essa utilização como despesa, né, deduzindo um determinado investimento que ele entendeu como tendo prejuízo para fins de apuração do ganho de capital, ele também não pode cobrar mais essa dívida, né? Ele tem que assumir como uma dívida. Então, não dá para brincar de dizer que essa daí deixa de ser que eu vou abater essa startup, esse investimento com prejuízo da minha apuração do imposto de renda de ganho de capital. Se fizer isso, abriu mão mesmo daquele investimento, né? Então, interessante colocar. A lei chama de, tu tem razão, né? A gente passou ali, a lei chama de remissão, né? Ou seja, isso mesmo. jogou para prejuízo, é prejuízo mesmo, não é prejuízo pelo momento, é prejuízo mesmo, foi, né? Zerou ali. Eu sei que o ano que vem vai começar a aparecer esse tipo de ganho de capital para eu fazer na apuração de imposto de renda dos meus clientes, e eles vão perguntar isso. Não, mas e depois no ano que vem eu posso pegar essa daqui de novo e botar de volta? Né? Com certeza o pessoal vai querer fazer isso. Então já é bom deixar bem claro isso. Mas é diferente do que estava trazendo o texto com relação aos incentivos fiscais para a pessoa jurídica, porque ele já estava dizendo que podia deduzir direto na apuração de imposto de renda e contribuição um aporte feito em startup. Eu achei um pouco exagerado, e tanto que foi cortado mesmo. Caso só ainda nesse assunto, no caso do mútuo conversível, que é onde a maior parte das startups aqui, então, o investidor bom foi perda, ele não pode cobrar de volta o valor do mútuo, porque é dado como perda. Se ele utilizar isso para deduzir o ganho de capital numa outra venda que ele tenha feito. Tu tem dois investimentos em startups. Tá? Um, prejuízo, não vou conseguir recuperar. E o outro, esse aqui eu vou conseguir vender bem. Eu utilizo esse prejuízo aqui nesse ganho. Então, eu reduzo. Eu só tenho o ganho dos 4 dedos, não da mão inteira. E aí eu vou pagar imposto só sobre os 4 dedos, em vez de pagar o imposto sobre a mão inteira. Tá?
Opa, acho que eu passei aqui sem querer. Ah, sim, antes estava... o texto original queria trazer uma facilidade para que as empresas, mesmo com faturamento acima do limite do Simples Nacional, que são hoje os 4.800.000 por ano, que as startups pudessem acessar o Simples para ter algumas vantagens, né? Eu já, até assim, aproveitando esse gancho, é bem comum que as startups tenham uma falsa impressão de que o Simples Nacional é maravilhoso. E não é maravilhoso. Não é. Ele pode ser bom em alguns casos, em outros casos não. Para as startups, a gente está falando... não é uma regra, né? Mas acontece com bastante frequência. A gente sabe que a startup vai ter uma barriga, que vai ter um prejuízo no primeiro momento. Se eu tiver tanto no lucro presumido quanto no Simples Nacional, eu vou estar pagando imposto sobre o meu faturamento, enquanto no lucro no Simples Nacional, no lucro presumido. Se eu tiver no lucro real, eu vou pagar sobre o meu resultado efetivo. Então, para alguns modelos de negócio em que a gente sabe que os investimentos iniciais vão gerar um prejuízo, é importante verificar, mesmo independente do tamanho, pode ser uma empresa que ainda esteja sem faturamento ou faturando muito pouco, se o lucro real não é vantajoso para ela, porque ela faz um estoque de prejuízo, inclusive, para aproveitar lá adiante. Enquanto no Simples Nacional ou no lucro presumido, que são formas mais simplificadas de se apurar os tributos, muitas vezes pode estar perdendo dinheiro com o tributo, né? Mas, enfim, traz algumas facilidades, mas sempre é bom dar uma olhada bem no detalhe, porque muitos casos, a gente, quando recebe um cliente aqui, a gente imediatamente já faz a exclusão deles do Simples Nacional, porque eles estavam perdendo dinheiro há muito tempo. Eu acho que é isso mesmo. Sobre esse ponto aqui do que ficou de fora, só queria voltar ali, a gente conversou sobre isso, se criou uma certa ideia de que se perdeu muito, tinha, né, o marco não foi legal e tal. Claro, eu acho que se a gente analisar o que poderia ter sido feito, acho que tem muitas coisas que poderiam ter sido feitas, tá? Entre elas, a equiparação, que eu chamo de equiparação do tratamento tributário, né? Tem certos investimentos que são isentos. Deu um exemplo aqui, o investimento em bolsa até determinado valor. Tem modalidades de renda fixa, por exemplo, também tem benefício. O que a gente não tem no investimento em startups. Então, acho que aqui se perdeu, talvez, essa oportunidade de tratar disso, né? E melhorar um pouco essa questão na medida em que o investimento feito em inovação ele vai repercutir para a sociedade como um todo. Então, aqui tem um ganho, né, nisso tudo, porque o que o investidor bota de dinheiro na startup vira o quê? Vira equipamento, que gera imposto, que vai comprar, vira pagamento de remuneração, que gera imposto. Então, assim, não isentar numa parte não significa dizer tu renunciar, porque tu acaba gerando isso, né? Ou então a pessoa deixa aplicar em outro lugar. Eu acho que não é essa a ideia, né? Então, talvez aqui tenha se perdido um pouco dessa oportunidade. O pessoal fala muito de stock options. É um assunto que divide opiniões. Tem gente que olha para isso e sai correndo, porque a Receita Federal vai tributar como rendimento, a Justiça do Trabalho vai, enfim, né? Tem histórias aí de gente que perdeu, que não ganhou, né, ações como forma de remuneração. A ação hoje não vale nada e a Receita está cobrando o que valia, né? Então, cria uma situação de muito embaraço. Agora, tem outros colegas que defendem muito, né, stock options como uma solução de participação, de socialização dos riscos e benefícios da sociedade, enfim. Mas ficou de fora, né? Então, acho que é um tema que é importante, mas não quero, com isso, desmerecer os avanços que foram conquistados. Acho que eu queria tirar um pouco desse gosto amargo que, segundo alguns, ficou de não aprovação do marco com tudo que se queria.
porque teve pontos importantes, como a gente está destacando aqui. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Léo está trazendo aqui, eu acho que é um assunto importante, que depois eu sei que ele vai aprofundar mais, que é a questão do Simples e da regulação tributária ali também, que eu acho que eu vou deixar ele falar, senão me deixam aqui, eu vou sair falando de tudo. Então, devolvo para ti aí, Léo. Tá bom. Eu não sei como é que a gente está de horário aí, Gui. Bom, já que a gente está nesse debate, deixa aberto para perguntas, o pessoal que pode interromper, eu acho que só fecha aí com a parte ali não sei se vai tomar muito tempo, a Não, parte do Inova mais uns Simples, 5 minutinhos aqui. né? Daí a gente abre para mais perguntas. Então tá. Eu trouxe um pouquinho sobre o Nova Simples, que também é uma dúvida recorrente aqui no escritório. O pessoal querendo abrir, posso abrir empresa no Inova Simples? Quais são as vantagens? Eu vou pagar menos imposto? Então, assim, o Inova Simples, ele não é um regime tributário especial, tá? Ele é um regime especial para abertura, para reduzir a burocracia e a velocidade na abertura de empresas. Então, assim, basicamente, eu quero abrir uma startup agora, eu posso entrar no site da RedeSim e sair com CNPJ em 10 minutos. Tá? Essa é a ideia do Inova Simples. Não tem nenhuma diferença muito maior do que isso. Tá? Essa é a grande vantagem dela. Só que, apesar de ter sido regulamentado, acho que em maio, não me lembro agora, maio de 2020, a RedeSim é o sistema integrado hoje por onde a gente faz a comunicação, a abertura de empresas, alterações de empresas. É o sistema que comunica com as juntas comerciais e com a Receita Federal para a emissão de CNPJ. Tá? Então, assim, a RedeSim não está adaptada ainda para isso. E aí até a gente pode pegar o gancho lá da facilidade de tu ter licitação para inovações. Eu tenho certeza que se tivesse uma startup fazendo isso aqui, isso já estava resolvido em maio mesmo. Né? Então, mas, enfim, ainda tá pendente de alguns detalhes. Mas o Inova Simples é isso. Eu digo que eu me autodeclaro como uma startup e aí eu consigo abrir um CNPJ em 5, 10 minutos. Tá? Para fechar a empresa, também a baixa também é automática, caso a empresa não dê muito certo. Né? Claro, não é para todas as startups, elas têm algumas condições, que é não produzir riscos ambientais, como barulho, trânsito, poluição, né? Baixo risco de incêndio, poucas pessoas rodando no lugar. Aqui eu só trouxe um exemplo, porque às vezes o pessoal pergunta, tá, mas eu quero abrir no Nova Simples. Eu não consegui fazer nenhuma empresa de Nova Simples ainda. Tá? Assim, uma outra facilidade é que também, quando tu registra a empresa no Nova Simples, tu ganha a agilidade no registro de patentes junto ao INPI. Né? Então, ao fazer o pedido de registro e anexar lá os documentos dizendo que tu é uma empresa optante pelo Inova Simples, ou enquadrada no Inova Simples, o registro de patente passa na frente, passa como prioritário na fila de análise. Uma das obrigações isso aqui também é um pouco bobo, assim, porque todas as empresas têm que ter uma conta bancária, mas é uma exigência para que tu continue enquadrado como Inova Simples, é que saiu o CNPJ, imediatamente deve ser aberta uma conta bancária, pessoa jurídica, né? Quando a empresa abre com a opção de Nova Simples, ela vai ter no nome da empresa lá, Leonardo da Rosa IS. Tá? Pode ser limitada, pode ser outras opções também. E aqui ele abre a possibilidade de uma comercialização experimental desses produtos até o limite de faturamento do microempreendedor individual, que é o MEI, que seria até R$81 mil no ano ou até 6.750 no mês. Mas ele só largou isso assim e não disse se vai tributar ou não tributar, se tributa no Simples, se tributa como MEI, se não tributa. Então, está dependendo de alguma regulamentação ainda. Eu não trouxe nada de muito efetivo para o Inova Simples, porque ele ainda não está muito efetivo. Mas eu sei que é uma dúvida recorrente aí do pessoal. Basicamente era isso aí.
Puxando já uma pergunta, a gente vê hoje muita empresa, por exemplo, de biotecnologia ou alguma coisa assim, que ela precisa muito de patentear o seu produto, coisa do tipo. Depois de formado a empresa já existente, o CNPJ, ele pode virar Inova Simples para conseguir patentes de forma mais agilizada? Pode. Tem que alterar o contrato social, também tem que alterar e colocar no contrato, no objeto social, que é uma empresa de inovação ou que é uma startup, e aí sim fazer o seu cadastro no Inova Simples. Léo, alguma coisa mais para falar de minha parte? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e fico à disposição. É isso aí. É isso aí. Agradecer também, achei muito proveitoso, foi bom para aprender também, né? Porque a gente vai olhando algumas notícias, mas nada como montar um material para se aprofundar, né? Então foi bem gostoso, assim, de montar e ter essa oportunidade de mostrar isso aí para vocês. Fico à disposição também, foi uma alegria. Sempre que precisar, sabe que pode contar aqui com a gente. Não sei se o Lucas, meu sócio, também está participando aí, acho que ele estava como ouvinte, mas ele também tem alguns insights legais que pode trazer para a gente numa outra oportunidade. Beleza, agradeço muito, Léo, Melo, por disporem do tempo de vocês para se atualizarem do assunto e também deixar todo mundo up to date aí das últimas notícias e o que foi até então está sendo aprovado. Agradeço muito o tempo de vocês e a todos que acompanharam com a gente, sejam investidores e empreendedores. Uma boa tarde e bom trabalho a todos. Para nós todos. Até mais, gente. Valeu.